Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos Estados Unidos da América, parte 2, o processo de independência e a expansão territorial dos Estados Unidos da América. Nós vimos na nossa última aula alguns aspectos da colonização inglesa na América do Norte. Primeiramente, a influência das tradições religiosas puritanas, principalmente a ideia de assembleia e das decisões coletivas em assembleia. Essa foi uma característica que marcou os primeiros tempos da colonização, quando as decisões das companhias de colonização, assim como as decisões nas cidades fundadas a partir do processo de colonização, se davam através de assembleias. Isso também está relacionado à ideia do autogoverno ou do self-government, A ideia de que o indivíduo ele tem como direito natural a liberdade e, sobretudo, a liberdade de gerir os seus próprios negócios, de proteger a sua propriedade privada. Esse é um pensamento muito influenciado pelas ideias do filósofo inglês John Locke, um dos pais do pensamento liberal moderno. Uma outra característica é a autonomia econômica que as colônias inglesas adquiriram na América. Ao contrário do que aconteceu com a experiência portuguesa, com a experiência espanhola, onde havia um aparato administrativo da corte muito mais presente nas colônias, no caso inglês ocorreu o que se costuma chamar de negligência salutar. Os primeiros tempos da colonização se deram num período em que a coroa britânica estava envolvida com os seus conflitos internos, com as disputas de poder entre a coroa e o parlamento, entre a burguesia mais próxima ao rei, ligada às tradições mercantilistas, e uma burguesia mais ligada ao investimento, ao desenvolvimento das manufaturas e desejando ter mais poder no parlamento. Enfim, a Guerra Civil Inglesa, ou também a chamada Revolução Inglesa, que pôs fim à monarquia absolutista na Inglaterra, implantando o regime de monarquia parlamentar constitucionalista. Enquanto esses conflitos internos ocorriam, as colônias que foram se constituindo no continente americano, elas foram atingindo um certo grau de autonomia, tanto do ponto de vista político-administrativo, da gestão dos seus próprios negócios, como eu já falei, como também do ponto de vista econômico. Nós falamos que, através do comércio triangular, surgiu nas colônias, sobretudo na região chamada de Nova Inglaterra, envolvendo as colônias do norte, Massachusetts principalmente, a partir do porto de Boston, nós teremos o desenvolvimento de um comércio e de uma burguesia colonial ligada à manufatura e ligada ao comércio internacional. Algo também que é muito singular da colonização inglesa na América. Nós não vamos ver isso se repetir na América Portuguesa ou na América Espanhola. A presença de uma burguesia mercantil na colônia que competia com a burguesia metropolitana no que diz respeito ao comércio internacional. E diante dessa autonomia e desse desenvolvimento econômico dessa região das colônias mais ao norte, pode-se verificar também um grande crescimento populacional. Na metade do século XVIII, somando a população das 13 colônias, havia cerca de 1,5 milhão de pessoas vivendo na América inglesa. Nas colônias da Nova Inglaterra, pôde-se observar uma densidade demográfica, uma concentração de pessoas num ambiente urbano, desenvolvimento de um modelo colonial urbano. Nós vimos que desde 1636, por exemplo, em Massachusetts, foi fundada a Universidade de Harvard. Desde 1638, na mesma década, também em Massachusetts, em Cambridge, já havia uma tipografia capaz de editar livros, de produzir panfletos. Em 1733, em Nova York, circulava um jornal semanal chamado The New York Weekly.
Ou seja, aspectos muito pouco comuns num universo colonial. Enquanto isso, nas colônias do Sul, você tinha aquele modelo mais tradicional de colonização, uma maior integração à lógica mercantilista, ou seja, um modelo econômico baseado no sistema de plantation, que é aquele modelo organizado em grandes latifúndios, com a utilização de mão de obra maciçamente de escravizados africanos, caracterizada também pela monocultura e por uma produção voltada para o mercado externo diretamente com a metrópole. Então, de certa forma, essas colônias ao sul elas estão mais alinhadas ao modelo tradicional de colonização mercantilista. Certamente, o que nós vamos assistir no século XVIII, do processo que vai acabar levando à independência dos Estados Unidos, é uma diferença entre esses dois modelos de colonização e a sua relação com a possibilidade de independência. Será que as colônias do Norte e as colônias do Sul terão o mesmo interesse em se tornar independentes da metrópole? Bom, é isso que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula.